163. Kiren Saga capítulo 550. Uma vida atrás. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Então, para onde ir? Perguntou Nurina. Apócrifo. João respondeu com prazer. Eu sei que estamos indo para Apócrifa, mas onde iríamos para chegar a Apócrifa, seu idiota? Oh, nenhum lugar para ser exato. Apenas vamos sentar e abrir o livro juntos. Ele envolverá o leitor com alguns tentáculos em Taia e enviará sua mente para o reino dos apócrifos. Então é uma viagem só para um. Nurina não pareceu achar graça. Os olhos de João olharam de soslaio. Tipo, você não sabe? Você não pode simplesmente fazer uma conexão com a mente astral e se conectar comigo? João perguntou. Você é o chefe do departamento de misticismo, pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo bem. Deixe-me verificar como esse costumava funcionar. Nurina subiu e começou a vasculhar seus livros e pergaminhos no canto do quarto. Nurina é bagunceira por natureza e a forma como ela organiza suas coisas pessoais é assustadora. Ninguém sabia como ela costumava administrar um orfanato como Obi, mas parecia que ela poderia se organizar se quisesse. Ela voltou com um livro e um bastão. Então recitou um encantamento e lançou um feitiço em João. Os dois tiveram sua consciência apagada por um segundo antes de retornar novamente. Oh, isso é interessante. João olhou para suas mãos para vê-las muito menores, mais escuras, e ele estava segurando um cajado que lhe era familiar. Ao lado dela estava. Bem. Ellie. João se conteve tocando seu peito para senti-lo bastante macio. Por outro lado, o outro João estava verificando seus próprios músculos como se estivesse chocado com o terrível poder físico que sentia. Ei! Eles finalmente entenderam o que aconteceu e Nurina rapidamente lançou o feitiço de volta para reverter o que acabou de acontecer. Os dois voltaram a ser como estavam e perceberam o que deu errado. Por que existe tal feitiço para começar? João perguntou. Não sei. Na verdade, acho que preciso fazer ginástica de agora em diante. Bom. Não aprendi nada de importante por sinal. Os dois decidiram nunca mais tocar no assunto e matariam qualquer um que soubesse disso, por precaução. O feitiço funcionou na segunda tentativa e João podia sentir Nurina em sua mente. Era uma forma superior de telepatia que é muito obscura, mas pode conectar as pessoas mesmo entre os mundos. Estamos prontos agora. Ela disse. Apenas lembre-se, não se perca em apócrifos ou eu também estarei perdida com você. Precisamos de todo o conhecimento sobre a escrita divina e o Valiance para traduzir o conhecimento no olho de Magnus. João acenou com a cabeça e soltou um suspiro. Na frente dela estavam 3 livros negros todos selados. Durante sua expedição a Solstheim alguns anos atrás, ele conseguiu adquirir 4 dos 6 livros negros de Hermaeus Mora, príncipe daédrico do conhecimento proibido. Ele conseguiu ler o mais fácil no passado e aprendeu o icônico feitiço Bardic Knowledge com ele, mas aquele livro era menos maligno comparado aos 3. Mesmo agora, ele não tinha certeza se conseguiria conquistar aqueles 3 livros de uma só vez. É por isso que Nurina estava aqui. Tudo bem, aqui não vai nada. Agarrando o primeiro livro aleatoriamente, João leu o título enquanto abria a primeira página. Filamento e filigrana. Olhei para o meu reflexo no metal, imaginando se meu rosto havia endurecido para combinar com meu humor interior. Eu estava trabalhando na peça por dias, e o calor da forja estava cobrando seu preço. Eu sempre vim para o metal loja quando a escuridão tomou conta de mim, e hoje não foi exceção. No meio-dia, Nurina observou João enquanto ele lia. As palavras escritas não eram nem poéticas nem uma obra-prima da literatura, mas sim genéricas e normais. Mas cada palavra que ele lia colocava ela e sua mente em um estado estranho. A consciência deles começou a desaparecer e Nurina pôde ver estranhos tentáculos crescendo do livro envolvendo João. E tudo ficou escuro. Oblivion, Reino Apócrifo, Filamento e Filigrana. Capítulo 1. Os olhos de João se moveram enquanto tudo ao seu redor parecia desconfortável. Tentáculos de novo? Pelo amor de Deus. Ele suspirou ao ter certeza de como exatamente o livro atrai as pessoas.
Ele olhou em volta e se sentiu desconfortável neste lugar. Filamente em filigrana é único entre as coleções do Black Book. Estava extraordinariamente escuro, o cheiro forte do mar de tinta apócrifa, o cheiro podre de livros antigos, o cheiro sufocante de uma biblioteca empoeirada. Um pantano de tinta e papel, uma ilha em apócrifa ou melhor, um livro. Nurina. John ligou. Não demorou muito quando uma pessoa se materializou ao lado dele usando um vestido longo e olhando ao redor com interesse. Para um lugar onde todo o conhecimento é acumulado, é um pouco pobre. Ela disse: não deixe o proprietário ouvir você dizendo isso. John riu disso. Agora que Nurina se juntou a ele em Apócrifa através do link místico, as coisas começaram a se animar um pouco. Olha, esse livro é uma interpretação perdida do 37º Sermão de Vivek. Nurina pegou um livro e começou a folheá-lo. Ignore isto. Olha, um livro de receitas para lasanha cajeti. Pare com isso. Meu. Este texto não está escrito em Akaviri. Só Lanete pode ler isso. Não tenho certeza do que diz, mas há um desenho de um macaco espancando um monstro com tentáculos. Apenas deixe cair, por favor. Não importa o que aconteça, Nurina era uma estudiosa e obcecada por isso. Se ela descobrir um mundo que é basicamente construído por livros, ela pode nunca mais sair, nem mesmo em 100 anos. É por isso que João parecia ser mais resistente à influência de um Daedric Reão do que ela. Mas ainda assim era Nurina, uma existência dominada que não pode ser influenciada tão facilmente. Ela estava apenas se permitindo vasculhar a coleção neste lugar, mas mesmo que ela lesse todo o reino, ela não ficaria presa por ele. A razão é simples. Caos. João e Nurina são os únicos capazes de usar esse atributo sem sofrer seus efeitos colaterais. O caos pode invadir tudo e qualquer coisa. As consequências são horríveis, mas isso é algo que ninguém pode evitar. João usou o caos para quebrar um dos altos pilares dos livros e jogou no mar de tinta venenosa fazendo uma ponte. Seu filho da puta é rude. Ainda não li isso. Qualquer coisa que o demônio do conhecimento acumulou não tem valor se estiver apenas por aí. Irma Mora é conhecida por ser possessiva. João disse. Demônio do conhecimento. Como muito Nod. Quando você se tornou religioso. Nurina não achou graça. João sentiu-se desanimado. Se existe uma lista de pagãos neste mundo, é ele que está no topo. Vamos apenas passar por este lugar e sair daqui. João disse enquanto quebrava outro pilar de livros para largar a ponte. Uma entidade dédrica está curiosamente observando você. Sim, esperava que isso acontecesse. Hermaels Mora estava de fato observando. Ele pode diferenciar os mortais como príncipe dédrico não apenas do conhecimento, mas também do destino. Não de um jeito bom em nenhuma das esferas. Era compreensível quando os mortais tentavam esconder as coisas dele, mas também era compreensível quando ele tentava saber o que era. João estava usando o caos para causar tumulto nos apócrifos, separando os capítulos e viajando através deles. Hermaels Mora poderia dizer que o poder que João usou não é uma coisa deste mundo e é basicamente o oposto da existência. A existência é baseada em informações variáveis, mas o caos é simplesmente algo que não faz sentido. Um apócrifo de uma forma ou de outra. As esferas de Hermaels Mora são realmente muito complicadas. Ele pode ser o senhor do conhecimento, mas a maneira como ele age é para reunir o conhecimento e trancá-lo em seu reino, levando todos aqueles que chegam a ele à loucura. Ele não é realmente o senhor do conhecimento, mas sim o senhor da ignorância. O caos não pode ser processado por ele, portanto, para ele é algo de interesse e medo. O caos é um desafio a todos os mundanos, como parte do mundo. Hermaels Mora faz parte do mundo, então quando ele vê o caos, ele vê algo que não pode ser curioso, mesmo que ele não saiba. João e Nurina finalmente conseguiram conquistar o livro de filamento e filigrana e chegaram ao seu fim. Lá, o conhecimento que Hermaels Mora usa como isca para atrair os mortais nos livros negros estava esperando por eles na forma de um grande livro com escrita divina e poder de conhecimento fluindo ao seu redor. 3 opções os encontraram: o segredo da força, o
Segredo da Proteção, e o Segredo dos Arcanos. Cada um deles representava poder e conhecimento. João desejava cada um deles igualmente, mas ele só pode escolher um. Vou levar o segredo de Arcana. João disse enquanto selecionava a página que precisava. O poder se moveu da página para sua mente e se imprimiu com firmeza. Você ganhou. Segredo dos Arcanos, Segredo dos Arcanos. Você é bem versado nos segredos perdidos da magia. Você pode extrair mágica do poder e usá-lo diretamente com capacidade mental suficiente por um curto período de tempo. Doce. João sorriu ao ler a mensagem e começou a mergulhar em que tipo de poder isso pode ser. Minha vez. Vou escolher, Segredo da Força. De repente, Nurina se intrometeu e escolheu algo completamente inadequado para ela. Espera. O quê? Nurina. João inclinou a cabeça em confusão. Por que Nurina escolheria a força? O que? Ela olhou de cima a baixo. Ter músculos não é algo ruim. Ela escolheu o poder de qualquer maneira, embora pudesse escolher a mesma coisa que João, que aumentaria insanamente sua magia. Segredo da Força. Você não se cansa, não importa o quão exigentes sejam as ações físicas que você faz por um período de tempo dependendo de sua resistência original. Isso não vale nada. João disse. Para você com sua força louca. Ela disse enquanto desviava o olhar. Um pouco antes de entrarem em Apocrypha, Nurina passou por uma experiência em primeira mão sobre o quão forte o semi-gigante humano que ela criou. Para ela, foi traumatizante. Nurina era fisicamente forte como costumava ser um Battlemage, mas João é simplesmente uma aberração. A aparência de seus músculos quando flexionados é semelhante a algum ser demoníaco os possuindo, com a forma como cada músculo parece ter músculos próprios. É claro que João não parece exagerado desde que suas técnicas de body forging juntaram tudo isso em seu corpo temível. Tudo bem, chega de olhar para o meu corpo. Nossa, mulher, posso te recomendar para o ginásio. Não interessado. Ela disse enquanto se afastava. João sorriu e a seguiu em direção ao portal de saída. Sério, é um ginásio Dali, o melhor do mundo. Filamente Anfiligre foi o primeiro livro a conquistar. A equipe de mãe e filho saiu e escolheu diretamente outro Black Book, Tissalo ao regente. Ato 1, Cena 1. Entra Filemina, com cetro quebrado, Filemina aí do meu coração destruído pelo destino que não dá nenhum brilho suave a ele quem deu seus favores aos deuses e trouxe sua mente sangrenta para mim. Outro livro negro e outra chance de invadir um reino daédrico da maneira mais irritante. Os Daedra de Ermaels Mora são os Seekers e os Lurkers. Os buscadores são grotescos Daedra com tentáculos que geralmente guardam tomos de conhecimento proibido em apócrifos. Os apanhadores têm o poder de banir as presas com ataques sonoros. Eles raramente são vistos fora dos apócrifos. Eles têm a capacidade de drenar a energia, vitalidade mágica de suas presas. O Seeker também pode drenar o conhecimento dos infelizes mortais que cruzam seu caminho. Embora pareçam bestiais e imponentes, eles não são pouco inteligentes. Os mortais que tiverem a sorte de passar por um Seeker sem invocar sua ira podem testemunhá-lo lendo um dos muitos tomos que os apócrifos têm a oferecer. Lurkers, por outro lado, são grandes criaturas daédricas que vêm das águas turvas de Apocrypha. Eles aparecem como humanoides altos e anfíbios com bocas escancaradas e dentes em forma de agulha. Eles têm o que parece ser uma armadura ou escamas grossas revestindo seus braços e pernas. Como seu nome pode sugerir, eles espreitam sob as piscinas turbulentas de Creatia no reino de seu mestre e podem emergir se detectarem invasores. Os espreitadores usam suas longas pernas para pisar nos invasores e podem atacar de longe vomitando tentáculos de suas bocas. Além disso, eles podem cuspir ácido de suas bocas. Sua carne tem propriedades regenerativas, permitindo que eles se curem quando são atacados. Lurkers são resistentes a venenos. Ao contrário de como as coisas aconteceram no jogo, os Seekers e Lurkers estavam se aproximando de João e Nurina de todas as direções. Os dois não iriam enfrentar a horda sozinhos,
pois começaram a invocar mortos-vivos sem parar do Soul Cairn e avançaram com violência até terminarem o livro. Os poderes que foram oferecidos no final foram Seeker of Mid, Seeker of Sorcery e Seeker of Shadow. Eu escolho o Caçador de Feitiçaria. Jun, eu escolho o Seeker of Mid. Nurina, mulher, você está realmente indo para isso, não é? Shadap. Caçador de Feitiçaria. Barra inversa U003. Que poder passivo barra inversa U003. Magic custa 10% menos Magic e Enchanting é 10% mais efetivo. Buscador de poder. Barra inversa U003. Que poder passivo barra inversa U003. As atividades físicas são 10% mais eficazes. Tudo bem, admito que isso não é ruim. Na verdade é físico. HMMM. Sexo conta, certo? Pacote aí. Pare. Pare com isso. Nurina perseguiu John em direção ao portal, espancando com seu cajado, flexionando seu novo poder sobre ele. O último livro foi Twins of Change. Durante o reinado de Elgrir, observei os vários padrões de pensamentos e comportamentos de uma população problemática e empreendi um plano humilde para compreendê-los e, no final, afetá-los. Sendo de mente ordenada, comecei minha taxonomia no classes mais baixas, que se dividem igualmente entre aqueles que... Outro livro, outro capítulo nas crônicas de João e Nurina viajando pelos reinos daédricos. Este levou um bom tempo. Mas graças à diferença de tempo entre as dimensões, foi muito bom e Miles Mora dar a isso uma vantagem tão boa. Assim como os outros dois livros, havia 3 opções, mas desta vez a própria Nurina estava confusa sobre o que escolher. Insight do campeão, barra inversa U003. Que poder passivo barra inversa U003. Você é um líder inspirador que capacita seus seguidores. Na batalha, seus ataques de área podem evitar seus aliados. Perspicácia do amante. Barra inversa U003. Que poder passivo barra inversa U003. Você é um amante carismático. Obtenha preços melhores e aborde facilmente outras pessoas. Percepção do estudioso. Barra inversa U003. Que poder passivo barra inversa U003. Você é um estudioso incomparável. Obtenha mais insights através da leitura. Lover insight. Não deve pensar, não deve escolher. Nurina estava enlouquecendo com o conhecimento que sempre quis. É realmente agonizante. Quer dizer, eu adoraria me ver fazendo melhor do que já posso fazer, mas estou aqui para o insight do acadêmico. John simplesmente aceitou essa escolha. TSK. Droga. Não consigo mais resistir. Nurina pisoteou o chão com raiva. O insight do amante é meu. Eu sabia que isso iria acontecer. Nurina finalmente satisfez sua própria ganância de ser um personagem carismático sociável e John teve que seguir o plano de colher todos os poderes relacionados ao conhecimento. Parecia que ele faria todo o trabalho no olho de Magnus, sozinho. Mas isso não era verdade. Na verdade, Nurina não precisava dos poderes de conhecimento e feitiçaria tanto quanto João precisava deles. Lançar feitiços através da mágica do mundo, tornar a magia econômica e ser capaz de pesquisar melhor. Nurina tem 200 anos, tudo isso é brincadeira de criança para ela. Em uma nota diferente, uma vez que ela e João voltaram para seus aposentos enquanto o sol estava nascendo, ela se virou para João perguntando sobre mais livros negros. Ainda tenho um, mas já usei há muito tempo. Você pode usá-lo mais tarde, mas não tem nada de interessante para ser honesto. Ele respondeu. HMPH. Eu poderia ter ganho um pouco mais de conhecimento também, mas acho que já demos atenção suficiente dos Daedra hoje. Estaremos em apuros se Miles Mora nos atacar. Ela disse. Breve. João respondeu com indiferença. Ele estará mirando em nós mais cedo do que você pensa. João deu a entender. Por quê? Ela perguntou. Dragonborn.
João apontou para si mesmo. Ah, entendo. João falou com base no conhecimento futuro, mas era fácil imaginar que Miles Mora estaria realmente interessado em um Dragonborn. Então, por que não acertamos antes que ele nos atinja primeiro? De repente, Nurina falou como se encontrasse algo interessante. João olhou para ela como se ela fosse algum tipo de idiota. Está falando sério? Sim. Acho que você sabe de uma coisa, certo? Você sabe como podemos transar com ele antes que ele nos foda? Ela perguntou. João ponderou por um tempo e assentiu. Há um lugar muito próximo aqui em Winterhold onde podemos transar com ele de verdade. João disse e olhou atentamente para Nurina. Nome, Nurina Aren títulos, alta sacerdotisa de Sitis, Nêmesis de Daedra Nêmesis de Daedra, é isso que Nurina é. Um destino muito aterrorizante que ela tem aqui, pois seu ódio por alguns Daedra transcende as cenas. Também posso mostrar a você como melhorar o uso do caos, além de usá-lo para quebrar coisas. Ela disse. HMMM. Tudo bem. João assentiu e chamou sua equipe. Com um aceno, o grande casaco de pele de Nurina voou de sua cama até os ombros e ela olhou para João de uma forma engraçada. Confie em mim, você vai precisar. Nurina ouviu e prendeu o casaco enquanto João lançava teletransporte para um local próximo fora da faculdade no norte. Os dois apareceram em um grande pedaço de gelo flutuante no mar dos fantasmas. Esse é o lugar? Perguntou Nurina. Sim. João disse enquanto caminhava à frente e pulava de um pedaço de gelo para o outro. Nurina suspirou e lançou um poderoso feitiço congelando a parte do mar ao seu redor. Não havia ondas, então era seguro caminhar. Para onde? Ela perguntou. Pronto, vê aquele barco. João apontou à frente para um barco preso em um iceberg com alguns sinais de atividade humana ao seu redor. João e Nurina alcançaram o iceberg quando encontraram uma entrada para uma espécie de caverna de gelo no meio do mar. Nurina ficou muito impressionada e sorriu vivamente enquanto verificava o gelo brilhante congelado no interior da caverna. Foi uma experiência realmente nova estar em um lugar tão mágico que parecia um mundo à parte. João caminhou à frente dela quando eles entraram em um interior que lembrava uma grande câmara feita desse gelo, mas havia rampas que levavam ao que parecia ser um laboratório com uma grande construção anã na forma de um cofre fechado e um homem remexendo em um pilha de livros. João viu e sorriu. Ele está de olho neste homem há muito tempo. Um mago muito poderoso que guardou para si mesmo nos últimos anos, apenas se escondendo nesta caverna e saindo por portais em algumas ocasiões, como comida e roupas. João rastreou seu teletransporte uma vez que o levou a Cyrodiil e voltou. Se um mago pode pular facilmente entre Cyrodiil e Winterhold, este é certamente o sinal de um Archizard e um ótimo nisso. Mas este não é apenas qualquer Archizard. João limpou a garganta enquanto tentava não assustar o homem. Não se espalhe. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Não assim. De fato. De fato. Mas. Como? O homem nem se virou para João, não importa o quanto este pigarreasse. João estava pensando em mudar imediatamente para o Tuum, mas algo o impediu. Septimus. Nurina perguntou com um olhar de confusão selvagem e choque total. João leu o clima e lembrou que esse homem que não está prestando atenção nele, Septimus Signus, era um ex-membro do colégio e certamente alguém que já havia encontrado Nurina antes. Eles certamente se conheciam pelo menos, mas... Por que Nurina? Está com esse olhar? João evitaria Nurina quando ela o encarasse. Este não é o momento em que ele gostaria de receber esses olhares. Por outro lado, Septimus reagiu ao chamado de Nurina. Sua cabeça virou no momento em que ouviu seu nome em 3 sacudidas. Primeiro, ele ficou confuso com o nome que ouviu antes de lembrar que era dele. Em segundo lugar, ele tentou reconhecer a voz que o chamava. Em terceiro lugar, seus instintos o fizeram olhar completamente para o interlocutor com seu rosto mostrando uma pitada de reconhecimento. Claro, ela era familiar para ele. Muito familiar. Nurina, menina. Aqui está. Não consegui te encontrar em lugar nenhum. O lugar está uma bagunça miserável. Vá buscar aquele livro, o livro vermelho dourado,
Aquele com o livro do dragão. A maneira como Septimus falava enquanto estava ajoelhado diante de seu livro, o indício de extrema familiaridade com Nurina era estranho. Nurina não respondeu, mas correu em sua direção e segurou o velho pela gola de suas vestes com uma cara furiosa. João não sabia o que era, mas Nurina realmente não estava bem nesse ritmo. Ela empurrou Septimus para cima e o prendeu contra uma parede fazendo o homem gemer, mas ele continuou resmungando. Seu idiota. Seu velho idiota. João correu e afastou dele antes que ela fizesse algo de que ambos se arrependessem. Nurina, recomponha-se. João conseguiu colocá-la a uma distância segura do homem cujo rosto carregava uma surpresa semelhante a João, mas sua boca continuava resmungando. Nurina olhou para Septimus com cara de brava, mas depois segurou a testa e estava quase à beira das lágrimas. E pensar que essa rainha do gelo era tão emotiva em relação a um homem que ela nunca mencionou antes. Quantos anos? Seu idiota filho da puta. Sua raiva estava sufocando enquanto ela falava. Os blocos foram construídos uns sobre os outros. A torre alcançou sua perfeição e não havia mais topo. O céu, se o céu fosse alcançado ou rompido. O céu. A torre. Mas o coração. Septimus continuou resmungando, tornando o olhar de João e Nurina ainda mais estranho. O homem estava ainda pior do que sua condição durante o jogo. O que poderia ser? João trouxe Nurina aqui com base em seu conhecimento do jogo para fazer algo sobre uma certa missão importante, mas ele não esperava que o canal Drama patrocinasse este lugar. Nurina, o que há com Nir? Ele perguntou, apontando para Septimus que deslizou de volta ao chão olhando os seus livros. Nurina olhou com extrema tristeza para o homem que ela nunca esperava ver. Ele é Septimus, um dos maiores estudiosos das artes arcanas. Uma vida atrás. Ele era meu marido. Kiren Saga capítulo 551 Septimus, o tolo uma vida atrás. Nurina era casada. Claro, isso foi muito depois de seu encontro com João nos Reinos do Caos. Seu marido era o feiticeiro imperial, Septimus Signus. Como marido e mulher, os dois tiveram uma vida boa há muito tempo e se mudaram de Cyrodiil para Igrock para Skirin de volta para Cyrodiil novamente. Eles eram dois feiticeiros da alta sociedade de magos, um especialista mundial nos Elder Scrolls e o último discípulo da terceira linha de Dvaithfir. Foi uma época para Nurina quando ela estava procurando mudar sua vida e também voltar aos princípios dédricos. Septimus também ajudou em sua busca pesquisando o pergaminho ancião que ela tinha e eles se relacionaram muito bem. Um dos objetivos de Nurina era ter um filho, ter uma verdadeira família de sangue mais uma vez, mas seu corpo não poderia produzir algo como a vida. O caos em seu sangue era uma maldição que só ela poderia controlar. Muito antes de tudo isso, para lidar com o caos que a teria matado com certeza se permanecesse em seu corpo, Nurina descobriu um método para transformar as propriedades de sua linhagem em uma natureza caótica, dando-lhe acesso total ao potencial de tal poder. Mas a regra mais digna de vergonha foi aplicada a ela: o poder sempre tem um preço. Incapaz de criar filhos, imune a feitiços de mortos-vivos, impossível de controlar a mente, fluido sanguíneo extremamente prejudicial, Nurina se tornou um ser sobrenatural que não deveria existir em tal mundo. Até mesmo os Daedra desaprovaram sua existência. Apenas Cetis era obscuro o suficiente para abençoar sua obscuridade. Imagine, a única divindade adequada que você pode ter não é ninguém além do bom e velho Cetis. Não era como se Nurina gostasse dos Daedra ou dos Aedra também. De qualquer maneira, sua vida estava fadada a ser anormal e não importa o quão forte ou genial fosse seu marido, ele era apenas um humano. Nurina lembra-se bem daquela noite, lembra-se de quando descobriu que não podia ter filhos e pediu-lhe desculpas, mas ele estava muito ocupado com o trabalho ao ponto da obsessão, já não era a pessoa que ela conhecia. Abandonar um ao outro era o melhor, como Nurina pensava naquela época. Quando ela voltou e perguntou sobre ele anos depois, ele parecia ter desaparecido da face de Nir. E depois de mais de 50 anos, aqui está ele novamente. Velho, enlouquecido, delirante com mais de 100 anos,
mas ainda parecia ter 70. A resposta é clara: Daedra. Qual príncipe daédrico está por trás disso? O único a quem ela poderia perguntar é Jon, e claramente estava ciente da situação de Septimus. Jon se recusou a responder verbalmente e transmitiu telepaticamente a resposta para sua mente. A resposta de Jon fez todo o sentido do mundo. Hermaeus Mora é um príncipe daédrico que captura as almas e corrompe as mentes como a maioria dos Daedra, mas as mentes que ele almeja são inestimáveis, as mentes com potencial para pensar, descobrir e pesquisar. As mentes que detêm o conhecimento que ele procura e inveja. Nurina não gostou de ouvir isso. Ela estava apaixonada e quase à beira de entrar em um tumulto por conta própria. É verdade que ela e Septimus estão separados há muito tempo, mas o que arruinou esse casamento também foram os Daedra. Era como se eles não tivessem ninguém para atormentar, exceto ela. Nurina olhou para Septimus e depois desviou o olhar. O homem está obcecado com a loucura e aqueles cujas mentes estão enredadas por Hermaeus Mora estão longe. Ela também não nutre nenhum sentimento em relação ao ex-marido além de pena e culpa. Ela não pode admitir, mas não pode fugir disso. Jon percebeu que Nurina estava sentindo e quase quis bater a cabeça em algo duro por estragar tanto o modo dela, mas isso não resolveria nada. Em vez disso, deu um passo à frente na direção de Septimus e sentou-se sobre um joelho ao lado do homem. E aí, velho? Ouvi dizer que você é o único a falar se eu quiser encontrar um pergaminho ancião. Jon disse enquanto tentava desviar a atenção de Nurina. E ele teve sucesso. Ela inclinou a cabeça lentamente e estreitou os olhos. Septimus também foi acionado pelas duas últimas palavras mágicas. Em sua loucura vasculhando, ele olhou para Jon com quase uma fração de sanidade duradoura e arregalou os olhos antes que sua loucura voltasse a aparecer e falasse nas palavras mais estranhas. O Império. Eles fugiram com eles. Ou assim eles pensam. Os que eles viram. Os que eles pensaram que viram. Eu sei de um. Esquecido. Isolado. Mas eu não posso ir até lá, não pobre Septimus, porque eu surgi além de seu alcance. Septimus parecia estar tentando transmitir algo, mas isso irritou ainda mais Nurina. Do que esse velho tolo está falando? Septimus, o que você está fazendo nesta geladeira maldita? Nurina atacou Septimus. Oh, Nurina. Doce Nurina. A inocente Nurina. Sempre impaciente. Este gelo sepulta o coração. A ruína de Kagrenak e da Gotur. Aproveitá-lo é saber os fundamentos. O cofre de Meru esconde de mim. O eu de Skrull insiste mais profundo do que os profundos, no entanto, para trazer a abertura. Septimus respondeu. Oblivion. O que você está dizendo, velho? Nurina estava prestes a ficar furiosa, mas Jon deu um tapinha em seu ombro. Ele está dizendo que precisa de um Elder Scroll para abrir este Lemur Construct. Jon apontou para o grande Lemur Lockbox deitado na câmara de gelo. Ele acredita que dentro está o coração de Lorkhan? Isso é impossível. Nurina retrucou. Impossível. Se sim, como Septimus pode ouvir seus sussurros? Seus chamados? Aetherius sabe, Nirn sabe, você sabe, eu sei que o coração de você e eu busca ser livre. Coração da liberdade. Além de sua magia, além de seu encantamento, lá está o coração. Esperando. Chamando. Nurina olhou para Jon, que balançou a cabeça negando a existência do coração de Lorkhan no Lockbox. Septimus estava certo sobre algo. O coração de Lorkhan estava preso desde o próprio amanhecer. Nunca foi solto, nenhuma vez. Isso até quase 207 anos atrás, exatamente a mesma idade de Nurina. Naquela época, quando Nerevarine caminhou com Tariel, ele entrou na Montanha Vermelha para derrotar Dagotur ou como os nórdicos o chamam, o demônio de Ur. Dagotur era uma entidade poderosa que já foi um Shimmer que serviu a Indoril Nerevar. Após o desaparecimento de Nerevarine e a apoteose do tribunal, Dagoth foi expulso junto com sua casa até que ressurgiram 2 séculos atrás para roubar o poder do tribunal e reivindique o coração de Lorkhan e seus poderes. O papel do Nerevarine era impedir isso e, para isso, ele deveria libertar o coração de Lorkhan.
O coração foi preso na Montanha Vermelha por Auriel, que o prendeu a uma flecha e atirou no mar. Foi então descoberto pelos anões que colocaram um feitiço de vedação nele para que não escapasse. Depois que o selo foi quebrado, o coração simplesmente desapareceu da existência perceptível e palpável. Mas não se engane, é o coração do mundo comum foi feito para satisfazer o outro. Simplesmente não há ninguém capaz de controlar o coração e o único traço que o coração deixou existe nas pedras do coração, que são minérios específicos que irradiam com sua energia padumaica. Além disso, João Dari é a única pessoa no mundo capaz de aproveitar essa energia através das ferramentas de Kagrenak que só ele possui. De volta à loucura de Septimus. Nurina estava com vontade de discutir com um louco, apesar de sua atitude fria de sempre, e tentou convencê-lo de que não havia coração de Lorcan no cofre. Por outro lado, João os deixou e foi examinar o cofre sozinho. À primeira vista, havia uma palavra na mente de João e isso era absurdo. Nem mesmo a chave mestra abriria isso. Para usar a chave mestra, é preciso saber exatamente o que ele está bloqueando ou desbloqueando. Se João enfrentasse uma barreira material que ele não pudesse atravessar, ele usaria a chave mestra para quebrar os laços da própria estrutura e fazer com que ela se desintegrasse enquanto pagava uma grande quantidade de mágica no processo. Acontecer aqui. O Dreamer Lockbox não é apenas coberto por um pedaço de metal inflexível, mas também havia um mecanismo de Aetherium, uma barreira mágica, uma barreira mental, uma barreira de tempo e até mesmo uma matriz de randomização rúnica que nem mesmo João consegue imaginar. Claro, essas são as coisas que João poderia reconhecer e havia todos os tipos de barreiras espaciais depois disso. O Ulfur pode se apaixonar e esquecer o mundo se vir isso. Se João tiver a chance de estudar este cofre, ele poderá reformar completamente a estrutura mágica dentro da torre e criar coisas mais fascinantes. Tudo bem, não há mais nada para ver aqui. João disse e se virou para enfrentar Nurina. Eu disse, não há coração de Lorcan aqui. Nurina continuou gritando. Não. Tola Nurina, foi escondido. Não pelos anões, você vê. Eles já se foram. Outra pessoa. Invisível. Desconhecido. Encontrou o coração e, com um toque de ironia, usou a artimanha dos anões para trancá-lo. O pergaminho dará a visão profunda necessária para abri-lo. Pois nem mesmo as maquinações mais fortes dos Dreamer podem impedir a visão geral dada por um pergaminho ancião. Septimus respondeu calmamente. Eu não vou te dar meu Elder Scroll, seu idiota. João suspirou com a conversa cansativa e decidiu intervir. Ok, há uma coisa certa aqui. Este cofre está bem trancado e não abrirá a menos que usemos um Elder Scroll e uma senha Dreamer. Ele disse. Não está acontecendo. Nurina recusou. Estou com você, mas o que está dentro é o conhecimento de que precisamos. Alguém selou isso dentro de Hermaeus Mora e ele quer de volta. É por isso que ele enviou esse cara aqui para descobrir. João acrescentou. Oh, você sabe do meu senhor. Você sabe da minha missão. Mas você não pode. Ele não manda, ele não liga, ele não manda mensagem, ele não. Septimus divagou. Não, ele é muito bom com o facetime. João calou Septimus. Tudo o que precisamos é levar este Lexicon e aquele dispositivo de sintonização para Blackreach. Que conhecimento! De fato. De fato. Septimus assentiu. Blackreach? Não é um projeto que você ainda não começou? Perguntou Nurina. Sim, já era hora, na verdade. João se sentiu em casa e pegou o dispositivo de sintonização e o Lexicon vazio no local de trabalho de Septimus. E onde está Blackreach? Perguntou Nurina. João virou-se para Septimus e repetiu a pergunta enquanto piscava para Nurina, que revirou os olhos quando Septimus começou a cantar. Nas profundezas. Abaixo da escuridão. A fortaleza escondida. Turimzark. Alftand. O ponto de punção, da primeira entrada, da escuta. Mergulhe até seus limites, e Blackreach fica um pouco além. Mas nem todos podem entrar lá. Apenas Septimus conhece a chave escondida para abrir a fechadura e pular sob a rocha mortal. Eu amo este
João e Nurina saíram da caverna depois que ela falhou em tirar Septimus de sua obsessão. Ela perguntou a João se ele estaria bem e ele disse a verdade. Quando chegar a hora. Se chegar a hora e ela quiser proteger Septimus, ela terá que ser precisa com o tempo. Depois de um longo dia, Nurina decidiu meditar um pouco sobre o mar. João pegou sua desculpa e voltou para sua casa, a Daritoer. Ele leu um relatório sobre as coisas que a equipe de construção conseguiu recuperar de sua casa queimada e, felizmente, o porão estava intacto. Seria compreensível, já que ele dedicou muito tempo protegendo este lugar por dentro e não por fora, mas valeu a pena. Houve outros relatórios enviados por Julanar. Um deles é sobre a situação no colégio de Winterhold. Parece que a Lina e os outros mestres estiveram em um profundo debate sobre a descoberta do olho de Magnus e como a descobridora, a Lina garantiu que a descoberta fosse atribuída ao seu nome e ao mestre Tolfdir. Ela também insistiu em chamá-lo de olho de Magnar, em vez de Magnus, que é a interpretação nórdica para a mesma divindade. Os elfos estavam infelizes, mas a Lina estava fazendo isso de propósito. No entanto, isso não era tudo. Mestre. Uma silhueta apareceu de um canto secreto enquanto se ajoelhava na frente de João. Não há ninguém que chame João por esse título, exceto Jacques e Beth, mas também havia esses caras. Dari Mercenary Corps, T10. Aqueles conhecidos no submundo como Pombos Negros. Relatório. A unidade está pronta para se mover, mestre. Além disso, Mestre João Had e Mestre Tyr estão se juntando à expedição. O agente falou. Papai está aguardando rancor, é claro. João acenou com a cabeça. Há algo mais. Houve um relatório que chegou de Witterum há apenas uma hora. Nós interceptamos uma carta do segredo imperial. Disse o agente. É? Não temos certeza, mas a carta está ordenando que a legião procure um determinado objeto. Pelo que sabemos, é um tesouro nacional imperial que foi roubado durante o transporte. Um tesouro nacional? João inclinou a cabeça. Sim. O comando secreto também tornou muito importante não deixar nenhum agente Tamor encontrar o item em questão e pausar temporariamente seus movimentos no porão de Witterum. Pelo que ouvimos entre os escalões superiores da legião, eles podem tolerar qualquer um, mesmo um Stormcloak, para encontrar este item, mas não um elfo. João franziu as sobrancelhas. Ele nunca ouviu falar de nada parecido antes. Um tesouro perdido, nenhum elfo pode tê-lo. A legião está fazendo um alvoroço. Deve ser motivo de grande orgulho para o Império. O que diabos o general Tullius está pensando para ser desleixado com um tesouro nacional? Mas se for esse o caso, um novo item para a coleção é algo que João não consegue resistir. Afinal, sua ganância é ilimitada. Tudo bem, olhe para isso, mas por enquanto, vamos nos concentrar em nossa festa, certo? João disse e o agente recuou. Ninguém estava por perto agora. João sorriu e virou-se para uma estante. Ele moveu 2 livros e com o terceiro ouviu-se um clique e uma parte da parede se moveu. Clássico. Além da porta oculta, havia uma escada que descia além das escadas de serviço até a seção intermediária da torre, onde havia uma sala oculta. Lá, João podia ver João Hadit esperando por ele. Os 3 se sentiram para o outro. Senhores, localizamos o culto do dragão. Kirin Saga capítulo 552. O momento de angústia Fendela sempre aspirou ser uma espiã e servir ao Império. No entanto, quando sua chance chegou, ela foi despachada para Somerset Isles e logo ordenada a retornar novamente para Cyrodiil. Graças a isso, ela sobreviveu ao que o Talmor fez com os Blades naquela época. Ela ganhou um talento para simplesmente desaparecer. Ela era melhor em escapar e quando voltou ao Império, a guerra já estava prestes a estourar. Como uma Blade, ela era uma protetora e uma espiã, mas como uma jovem agente de baixo escalão, seu papel não era tão grande quanto ela esperava e logo a guerra acabou. Talos abolido, os Blades dissolvidos. Delpine não sabia ao certo porquê, mas muitos lâminas simplesmente pegaram isso em silêncio, fizeram as malas e deixaram o serviço, o juramento, a irmandade.
Eles deixaram tudo como se não estivessem mais sobrecarregados por isso. Tal coisa enfureceu outros membros da ordem que estavam profundamente ligados à sua causa, mas eram poucos e não podiam mais fazer nada por conta própria. Se as coisas fossem para o sul, eles seriam caçados pelos Talmor, portanto, eles precisavam cortar contato com os outros membros e se esconder onde ninguém pudesse encontrá-los novamente. Continua. O que se seguiu foram 26 anos de decepção. Delphine, que tinha 20 e tantos anos durante a Grande Guerra, agora é apenas uma mulher solitária vagando por aí com muitos pseudônimos e fazendo várias coisas. A aleatoriedade de seu curso fez com que seus perseguidores a perdessem de vista por muito tempo. Skirin era um lugar perfeito para se esconder. Forasteiros seriam farejados a uma milha de distância se ela pudesse se misturar como uma camponesa bretã. Nenhum mal a atingiria. E assim ela fez. Até que os dragões apareceram. 26 anos sem nenhum propósito, apenas para que tudo se junte e bata à sua porta. O dever sagrado dos Blades era caçar os dragões e nunca permitir que eles se levantassem novamente. A razão para isso é clara. Os dragões buscam hegemonia sobre os mortais e seu desejo de tirania faz parte do que eles são. Mais do que isso, os dragões são imortais, mas ao contrário de como os imortais deveriam ser, os dragões são violentos e têm muitos desejos terrenos. É por isso que eles são perigosos. Por outro lado, porque o dragão deve ser totalmente erradicado é uma razão totalmente diferente, pois houve uma antiga vingança interminável entre os Tsaisi, que estabeleceram a guarda do dragão, predecessores dos Blades, e os dragões. A história não importa de qualquer maneira, embora muitos discordem, mas os dragões de hoje em dia precisam ser parados. Delphine estava agonizando com o fato de não poder oferecer orientação ao Dragonborn e agora ele está sendo empregado por um dos homens mais perigosos de Skirin, alguém contra o qual até mesmo os Talmor são impotentes. A visão de mundo de Jondari é de alguém formidável, mas sábio e diplomático, que faz com que todos os nórdicos se reúnam ao seu redor, não importa de que classe social eles venham. Ele virou o jogo contra todos os seus rivais e os conquistou como subordinados, fato que levou muitos a acreditar que tal homem é movido pelo destino e se opor a ele traz desastre. Ainda assim, seu patrocínio ao Dragonborn fez dele um inimigo dos dragões, as criaturas com as quais ninguém quer ter uma animosidade direta. Delphine estava prestes a se envolver, gostando ou não. Então ela agiu e tentou entrar em contato com o Dragonborn apesar do risco de ser exposta, mas ela já era esperada. Com seu captor sendo Jondari e o Interhold, eles agiriam naturalmente com cuidado e seriam protetores sobre o seu Dragonborn. Felizmente, ela teve a chance de conhecer o Dragonborn por lá de Alina de Interhold. Ela concordou em rastrear o inimigo de Interhold, que acabou por ser o culto do dragão. Alguns podem questionar os motivos de Delphine, mas ela estava comprometida e essa é a única coisa positiva que Alina viu nela. Direcionar o compromisso para a direção certa era algo que é uma segunda natureza para Aline e logo, Delphine se viu infiltrada no próprio culto do dragão. Não era tão perigoso ou ruim até recentemente. Ela tinha 2 Ultimatwins desconhecidos ajudando-a nas sombras e ela conseguiu vestir o manto de um dragão cultista e deslizar em sua base no sul. Hoje foi o primeiro dia que ela conseguiu para descobrir sobre o líder do culto, o sacerdote dragão Munax. O esconderijo do culto estava na sombra das montanhas geral no Rift. Sua localização específica era as ruínas antigas de Arkin Point. Um lugar muito vantajoso para se defender de quaisquer invasores com muitas cavernas que o culto do dragão usava para se hospedar. Lá, o vivo dragão Peste Munax estava agindo todo animado. Seu nome real é Uberblood. Saiu e se perguntado quem ele mais odeia no mundo, a resposta seria direta e simples. Jondari. Anos atrás, Uberblood era o filho mais novo do líder do Blood Clan. Seu irmão mais velho foi quem enfrentou Jondari na batalha loucura de Japet e foi morto lá. Naquele dia, o Blood Clan foi oficialmente aniquilado e eles não surgiram mais no mundo. Os sobreviventes juraram vingança de sangue contra Jondari e toda a Interhold, mas conforme o Interhold ficava mais forte, eles só ficavam mais fracos e pobres.
É claro, até que um certo dragão os procurou pessoalmente e seu destino tomou um rumo diferente. Punir o Enterod e os Firemanes era o sonho de Elmer Blood-Saiu, mas conforme ele ganhava poder, ele queria humilhar Jondari primeiro e então enviou muitos agentes para perturbar a paz de Enterod. Ele queria enviar uma mensagem cheia de orgulho e força. Ele vai desonrar Jon queimando seu precioso pequeno reino, roubando sua esposa, matando sua família. Existem muitas maneiras de quebrar um homem e a melhor é tratá-lo de seu próprio veneno. Jon ganhou controle sobre o Enterod pedaço por pedaço quando ele atacava os criminosos e piratas ao redor da costa aleatoriamente, mas agora a mesma tática foi usada contra Jon. É verdade, o Enterod não se incomodou, mas danificar sua reputação pouco a pouco e enfraquecer sua posição levará tempo. Mas o Enterol nunca saberá de onde vêm os golpes ou como tudo acontece. Afinal, são os dragões que teletransportam os cultistas para dentro e para fora de Winterhold. Os Dragon Lords são realmente formidáveis. Pensar que há outro monstro ao lado de Jondari que pode prejudicá-los é um pensamento assustador até mesmo para o recém-nomeado sacerdote do dragão, Elmer, mas os próprios dragões garantiram a ele sua vitória. Como eles podem não vencer com todo o seu poder e magia? Os dragões até guiaram Elmer para reunir mais aliados de muitos clãs diferentes que são inimigos de Jondari e até mesmo do povo Forsworn-Reach. O culto até recorreu ao sequestro de inocentes e transformá-los em Daedric Minions menores, infundindo suas almas com seres da Daedric. Era como reunir um exército sem fazer nenhum esforço, o que é o sonho de qualquer vingador como Elmer. Apesar de tudo isso, o Enterod fez uma resistência muito sólida que enfureceu Elmer. A única coisa que ele poderia fazer agora é tentar qualquer plano desesperado para ferir Jon a nível pessoal e assim ele enviou alguém para entregar um presente inesperado para Lena Firemane, algo que fará Jondar enlouquecer de raiva. Ele esperou que as boas notícias voltassem, mas parecia que todos os agentes que ele tinha em Winterhold foram expurgados de uma só vez, o que parecia ameaçador, mas não era tão importante. Elmer tinha muitos produtos descartáveis para usar. Não era um conhecimento amplo, mas os dragões disseram que as filhas de Caã, que já foram conhecidas como as sacerdotisas do culto do falcão, possuem uma visão assustadora, pois nada pode escapar de seus olhos como os falcões. Se o culto do dragão pode possuir isso, então eles devem queimá-lo até o chão. De qualquer maneira, Elmer tinha outro assunto para resolver. Ele finalmente seria coroado como sacerdote do dragão oficial deste ramo do culto do dragão sábio. A honra que ele sentiu foi indescritível. Seus operativos conseguiram mergulhar em uma ruína nórdica, derrotando um sacerdote do dragão antigo que não pode mais ouvir as vozes dos dragões. Com a máscara Dragon Prest que o culto recuperou, Elmer terá um poder imenso e será capaz de desafiar o Enterol abertamente. Um sacerdote do dragão vivo, quão épico isso seria! Tudo o que resta agora são os Dragon Lords que nomeariam Elmer como seu sacerdote e renomeariam a máscara para Munax de Volsung. Ele seria o primeiro Dragon Prest vivo em Skyrim em provavelmente mais de 4.000 anos. Lord Munax, Lord Munax. Mas, como sempre, problemas no paraíso. Vendo uma das escravas vir correndo até ele se ajoelhar sobre os dois joelhos diante do palco central do templo de Aquinde. Falar. Elmer desviou sua atenção da inestimável máscara do sacerdote do dragão e olhou para o escravo com raiva. Um homem. Um homem ferido. Ele entrou no Valier. O escravo falou em tom abalado enquanto a raiva de Elmer aumentava. E por que eu me incomodaria com isso? Ele perguntou enquanto apontava seu cajado para a escrava. A escrava abaixou a cabeça no chão e implorou por misericórdia enquanto respondia. Espere, Lord Munax. Os outros guerreiros disseram que ele é um de seu povo, Lord Munax. Ele é um membro do clã Blood-Saiu que foi designado para matar o povo de Winterhold. Ele está todo coberto de sangue e seus ferimentos são graves. Quando a escrava disse isso, o rosto de Elmer tornou-se sólido, pois ele sabia exatamente de quem ela havia falado. O homem que ele enviou para matar Lena Firemane é seu parente próximo. Vendo a mudança de suas expressões, os anciãos do culto do dragão, que na verdade eram Reachimen e Itis,
Entenderam que algo não estava indo conforme o planejado e seguiram seu líder. O Arquim Valley é muito escondido e seguro, portanto, um operativo que retorna do nada é preocupante, pois pode ser seguido. Além disso, os cultos usam métodos de teletransporte para entrar e sair, para que não possam ser rastreados. Trago aqui imediatamente. Elmer ordenou o escravo e se destacou entre seus seguidores tentando manter seu compositor. Seus parentes são a coisa mais importante para ele, prejudicá-los é um tabu em seu livro, portanto, ele não poderia mais se concentrar em sua coroação. Os Dragon Lords ainda não estão presentes. Depois de um minuto, o escravo abriu caminho para um bando de guerreiros que carregavam um homem meio morto para o palco. Elmer o viu e seus olhos se arregalaram. Primo. A forma em que ele estava parecia mortificante. Seus pés foram feridos além do reconhecimento e os ossos sob eles foram vistos como se este homem tivesse caminhado de Niterói para este lugar sem parar. Mais do que isso, havia muitos ferimentos de tortura e até ataques de feras. Exatamente o que poderia levar uma pessoa capaz como seu primo a tal estado. Prima, responda-me. Lord Munax, ele não pode. Seus lábios são costurados, assim como muitas partes de seu corpo. Essa é uma maneira bárbara de tratar um guerreiro. O líder das forças do culto falou enquanto apontava as feridas. Elmer olhou para eles em estado de choque e seu rosto se contorceu. Há alguma força vital nele, Lord Munax. É estranho, como se estivesse por um fio. Um ancião Reashimar falou. Como a última coisa foi dita, Elmer ordenou que o fio costurando os lábios de seu primo fosse cortado e perguntou diretamente. Prima, quem fez isso com você? Elmer perguntou, mas os olhos de seu primo estavam opacos como um peixe. Ele simplesmente o encarou sem pronunciar uma única palavra. Lord Munax, há algo em suas costas. Finalmente, alguém notou as cicatrizes nas costas do homem e chamou Elmer para dar uma olhada. Ele virou o primo e rasgou parte dos trapos que o cobriam. O fogo chove com as chamas do inverno, o fogo esfria e a terra ruge. O fogo dança em sua dor, firemanas respiram sangue flamejante. Cabelo de fogo e olhar de fogo, e a canção do fogo, então me ouça rugir. Fogo e maldição em chamas. Elmer parou de ler as palavras não porque não estava tentando ler o que estava escrito nas costas do primo, mas... é a cabeça. A cabeça do primo se mexeu. Se mexeu e girou 180 graus em sua direção. Virou-se. Sorriu e continuou a parte que faltava no poema. Te vejo agora, seu filho da puta. Cabron. HMPH. Desagradável como sempre. Uma figura imponente desceu a montanha perto do ponto Akindi carregando uma enorme lâmina Nodashi sobre o ombro e olhando preguiçosamente para a explosão que consumiu o esconderijo do culto do dragão. Ele sorriu não de uma maneira alegre, mas então sinalizou com a mão e várias sombras avançaram à sua frente em direção aos cultistas do dragão. A explosão de um segundo atrás colocou todo o Vale Arquim em um estado atordoado e a chance estava aberta para cercá-los todos em um ataque completo. O culto do dragão era famoso por suas artes das trevas de criar Daedric Minions e manipular os mortos-vivos. Então todos os agentes do time Zero presentes estavam em total prontidão para expurgar os Daedra e transformar os mortos-vivos. Hoje não é o dia em que fazem prisioneiros. As sombras desceram sobre os cultistas inconscientes e tiraram deles um grande número no primeiro ataque de choque. Então o local foi cercado pelos agentes de todas as direções. Por outro lado, a poeira da explosão no meio do evento do culto estava finalmente se dissipando. Suficiente. O homem Zarrão deu outro comando e os agentes se mantiveram firmes com as bestas apontadas para os cultistas que se renderam e levantaram a cabeça. Aqueles que tentaram resistir foram derrubados instantaneamente. Agora a cena aparecia claramente na plataforma central de Aquin Point. Havia Elmer que aparentemente sobreviveu à explosão lançando um feitiço Ard. A maioria dos anciões ao seu redor estavam mortos e o escravo que ele tinha estava escondido atrás dele. Elmer olhou em volta e então o homem que carregava a lâmina Nodashi no sopé da montanha próxima. O ódio profundo e o desejo indescritível de pular naquele homem e cortá-lo em pedaços eram poderosos.
Mas Elmer sabia que não era uma jogada sábia. John. John Dari. Apesar de seu tom cheio de desprezo, a resposta foi bastante descontraída. Não, eu sou a versão bonita. Mas isso não importa para você agora. John Hadi disse enquanto tirava seu grande Nodashi de seu ombro e com sua ponta mal roçava a montanha sob seus pés. O que se seguiu foi uma das assinaturas de John Hadi. A neve ao seu redor evaporou e a pedra começou a derreter. Toda a superfície da montanha se transformou em uma cachoeira de lava e desceu sobre o cultista abaixo dela. A cena era entorpecente. Rei das cinzas. Retiro. Ao Lord Munax. Como John Hadi pode estar irreconhecível. Era fato que a aparência de John ofuscava a dele, mas John Hadi ainda é muito conhecido entre os clãs de Skirin, pois é um dos mais procurados de Skirin. Falando em infâmia, o King Olfash era conhecido por sua crueldade e hoje foi uma demonstração especial da raiva de John Hadi. A pedra derretida desceu sobre os sobreviventes da explosão e engolfou vários deles em meros segundos. A cena era horrenda. Na frente da magia baseada em chamas e na terra, os cadáveres dos homens que ele mata se transformariam em figuras congeladas de lava endurecida antes de se desintegrarem completamente em cinzas. Não apenas os homens, mas suas armas, suas armaduras, sua magia. John Hadi, o rei de Ash, carregava tal nome por uma razão e suas chamas hoje queimavam com raiva. Em uma direção, a John Hadi. Pelas laterais, está o time zero bloqueando as rotas de fuga. O que faltava era recuar, mas apenas uma pessoa vestida como um agente do time zero vinha da direção. Elmer olhou em volta e percebeu que estava sendo atraído. De alguma forma, John Dari provou ser ainda mais sinistro e aterrorizante do que a imaginação de qualquer um. Eles enviaram uma bomba para sua casa e ele voltou com uma bomba que tinha uma sensação estranha. Não importa o que ele faça, Elmer estava tendo dificuldade em reunir o Magic em um feitiço complicado e as pessoas ao seu redor foram completamente silenciadas. O efeito de energia Padumaik é muito potente. É basicamente uma energia oposta em propriedades à mágica e à alma, portanto, você nunca poderá fazer muito em torno dela. Explicando educadamente, o homem vindo de trás sozinho falou. Os Dragon Cultists se reuniram em torno de Elmer temendo pela vida de seu líder, que é sua única esperança de reviver novamente. Elmer é quem plantou os Daedra dentro deles depois de receber ensinamentos dos dragões e pode criá-los aconteça o que acontecer. Recue para o santuário interno. Derrube aquele bastardo. O líder do guerreiro do culto ordenou que o grupo atacasse o homem que vinha sozinho de uma direção. Ninguém era louco o suficiente para enfrentar sozinho um grupo de Black Pigeons ou John Hadi King Olfash. Escolha sábia. O homem que vinha sozinho riu alegremente enquanto puxava um grande Nodashi preto. Elmer podia sentir isso. A Nodashi negra não era uma espada normal. Se isso matasse seus Aseklas, não haveria como ele revivê-los. Cuidado. Ele queria avisar os guerreiros, mas era tarde demais. Swoosh era seguro dizer que o Nodashi negro era a lâmina mais aterrorizante já segurada por mãos mortais. Ninguém simplesmente imaginaria que uma lâmina de ébano, totalmente desperta simplesmente cortaria as pessoas como uma faca quente na manteiga. Agora, todos estavam focados no outro monstro que apareceu. Todos olharam para o rosto dele, mas ele estava escondido sob uma máscara. Quanto mais o homem avançava, mais ele vinha à luz e sua máscara ficava totalmente iluminada. Tanta insolência. Elmer não suportou o que viu. Um sacerdote dragão. Um dragão preste em uma máscara que é terrivelmente poderosa. Os homens viram a raiva no rosto de Elmer e, como lacaios que são, apontaram completamente essa raiva para o homem que vinha até eles. Isso seria divertido. O homem guardou a lâmina de ébano e enfrentou o tesouro com as mãos nuas. Um machado veio para ele. Ele parou a flecha, quebrou e enterrou a lâmina no rosto do homem que a lançou. Um guerreiro veio até ele pelo lado. O homem simplesmente chutou o guerreiro para trás como uma bola derrubando uma dúzia de homens. Ei, eles não são todos seus.
Jonrad gritou e avançou com um golpe muito amplo e reforçado com sua aura semelhante à lava. De frente e de trás, os homens iam sendo abatidos como se dois lobos se soltassem em um rebanho de ovelhas. Quase não houve resistência diante de duas máquinas de matar enfurecidas. Jonrad estava queimando todos com sua aura insana e o homem mascarado estava quebrando as pessoas com as mãos nuas. No meio da plataforma, Elmer não podia mais utilizar sua magia graças à energia padomaica remanescente da explosão que foi alimentada por uma pedra do coração. No final, os que sobraram foram Elmer e um punhado de guerreiros que não podiam mais lutar ao lado do escravo que ainda se escondia atrás de Elmer. Terminamos? Jonrad perguntou. Acho que sim. Dizem que a vingança nem sempre vale a pena. De alguma forma estou começando a concordar. De agora em diante, vou me ater à vingança poética. O mascarado respondeu. Agora você está sendo desagradável. Era seguro dizer que o plano de ataque de João desmantelou o dragão sem muita resistência. Como esperado de suas táticas que se encaixam em ataques de pequena escala em vez de batalhas abertas. Elmer só conseguiu olhar entre Jonrad e o homem mascarado com raiva. Você estragou tudo. Ele disse com raiva cega. De nada. Jonrad respondeu. E você? A coragem. O que lhe dá o direito de usar a máscara de sacerdote dragão? Elmer rugiu. Ei! O homem mascarado riu enquanto tirava a máscara e mostrava seu rosto. Eu fiz isso há muito tempo. Jonrad, era ele atrás da máscara, afinal. Era como se ele estivesse zombando de Elmer e de tudo que ele sempre representou. Jonrad. Não só foi ele quem arruinou o clã Blood-Saios, mas também estava usando uma máscara do sacerdote do dragão como se não fosse nada. Naquele momento, Elmer decidiu ser imprudente ao colocar a máscara do sacerdote do dragão, que ainda não reivindicou. Eu, Munax do culto do dragão sábio, juro em nome de meu Lord Onikendrog que isso não será esquecido, Jonrad. Instantaneamente, Elmer ganhou poder. Ele ganhou tanto poder que foi capaz de se livrar do fardo da energia padomaica que o impedia e começou a fugir. João e Jonrad estavam preocupados tão alto no ar. Pride estava estacionado para cancelar seu teletransporte assim que começasse, mas o que era imprevisto tanto para o lado de João quanto para o lado de Elmer foi o que aconteceu a seguir. Você nunca vai escapar. A escrava que estava escondida atrás de Elmer o tempo todo fez um movimento. Uma enxurrada de lâminas dançaram ao seu redor. Os guerreiros que tentavam proteger Elmer foram todos mortos em alguns movimentos rápidos e antes que ele pudesse fazer qualquer coisa para parar o escravo, o próprio Elmer foi esfaqueado por ela ao seu lado. Eu vejo. João e Jonrad ainda não se incomodaram com o que aconteceu enquanto observavam o escravo derrubar Elmer com interesse. No momento em que Elmer caiu de joelhos, o escravo chutou o cajado em sua mão e tirou a máscara do sacerdote dragão de seu rosto. Elmer não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. O poder que ele se gabou de ser capaz de derrubar o Winterhold, o poder que ele cultivou por tanto tempo foi desmantelado e derrubado por escravos. Não é um escravo. A chamada escrava tirou o capuz e além do disfarce, era alguém que João realmente não queria conhecer. TSK. Delphine. Jonrad. Nos encontramos de novo. Delphine torceu sua adaga no lado de Elmer e puxou para cima antes de jogá-lo aos pés de João. Tanto faz. Você arruinou tudo de novo. João olhou com desinteresse para Elmer, que era apenas um jovem 1 ou 2 anos mais novo que ele. Ele se agachou na frente de Elmer e o ergueu pelos cabelos. Jonrad. Delphine queria falar, mas João gemeu e revirou os olhos. Tani. Jonrad. João corrigiu sua insolência. Tudo bem. Tani e Jonrad, nos encontramos Pare com isso. João falou aborrecido. Toda vez que você abre sua armadilha, eu sinto que estou perdendo Espere sua vez. Xexe. João exalou com o rosto cansado e finalmente olhou para Elmer com um largo sorriso. Devo me desculpar pela apresentação tardia. Eu estava planejando atormentá-lo mais, mas... João olhou para a adaga cravada no tamanho de Elmer e atirou. O pior veio para o pior, eu presumo.
João devolveu a adaga ao lado de Elmer mais uma vez. Gemido então. Um sacerdote dragão, hein? Eu estava realmente ansioso para saber como isso aconteceu. Não me chateis. Elmer respondeu com absoluta aversão. Suspiro. Você está me fazendo parecer o cara mau agora. João falou enquanto começava a sacudir a adaga no lado de Elmer. Elmer estava prestes a desmaiar de dor, mas o sorriso provocativo de João fez querer socar o rosto de João pelo menos uma vez. Você sabe. Antes de vir para cá, fui rastrear seu povo que escapou naquele dia pelo mar. De acordo com meus amigos em Morrowind, eles vivem nos arredores da cidade de Blackleaf em uma pequena vila agrícola. João disse enquanto seu sorriso era fraco, muito fraco, como se ele estivesse exibindo um estado de domínio sobre o indefeso Elmer. E aqui estava, Elmer foi abalado nas mãos de João. Você não vai acreditar quando meus amigos da Casa Redora me contaram a história de seu povo. Os navios imperiais ao longo do mar por... João sorriu alegremente para este. Você. Eu vou te matar. Ah. Então é verdade. Vocês homens viris tiveram que se vestir como mulheres para nos evitar. João começou a rir. Não me diga que você raspou a barba e os pelos do peito também. João levantou-se e cuspiu em Elmer. Bebedores de leite. João chutou Elmer com desdém. E você teve a coragem de dizer que sequestraria minha esposa. Minha esposa. O desafio feminino. Para humilhar ainda mais Elmer, João lançou um feitiço, Speak, na região inferior de Elmer e, pela primeira vez, Elmer gritou de dor quando foi completamente dominado pela dor. Temos prisioneiros. João olhou para os agentes ao seu redor e perguntou, alguém me diga se é verdade que esse cara foi escolhido por um dragão para ser um sacerdote do dragão. Agora que sua raiva havia passado, João não estava mais planejando manter Elmer vivo. Tani e João. Por outro lado, Delpine foi inteligente o suficiente para responder à pergunta de João, oferecendo-lhe a máscara do sacerdote do dragão que ela pegou de Elmer. Oh! Uma máscara de Corindo, que deveria ser a máscara de Volsung. Então, o novo culto do dragão está coletando as relíquias do antigo culto do dragão. Interessante. Volsung, /Inversaú 003 Que máscara do sacerdote do dragão /Inversaú 003 Respiração aquática, fortalecer a troca, fortalecer o peso de transporte João recuperou sua espada e apontou para o pescoço de Elmer. Você vai me contar tudo o que eu quero saber. Se não, eu vou fazer uma visita àquela pequena vila em Morrowind e você já deve saber o que eu fiz com os renegados. Bastardo. Comece a falar. Nunca. João olhou solenemente para Elmer e assentiu. O sangue deles está em suas mãos então. Com um golpe limpo, João pretendia decapitar Elmer de forma limpa, mas... Tchidikaeliolu. Tempo e eternidade. O tempo desacelerou. A percepção de uma pessoa normal pode não perceber que o tempo estava sendo retido por algo, mas para um Dragonborn, seus sentidos captaram a mudança de tempo e espaço. Um dragão. João notou o dragão mergulhando do céu em direção ao ponto onde a situação tornou-se extremamente perigosa. Em um segundo, João reuniu todas as pessoas ao seu redor em sua magia e se teletransportou. Estrondo dragão pousou onde todos estavam e a terra tremeu sob seu corpo maciço. Todo o vale começou a tremer quando o dragão liberou seu poder nos arredores. Jormei. Com um de seus pés, o dragão agarrou Elmer e xingou João antes de abrir suas asas e tentar voar para longe. Não. João sentiu muita raiva quando sua presa foi arrancada dele. João espera. Com uma explosão de seu poder, João se soltou no ar e imprudentemente usou sua mágica para se lançar em direção ao dragão, mas o último evitou João sem esforço. Você não vai escapar. A cena mudou da situação no solo para a situação no ar. João nunca consegue pegar um dragão com sua magia voadora, mas ele conhece um amigo. Shikio. Pelos. A invocação favorita de João, o Daedric Titã Shikio rompeu as névoas do vazio e interceptou o dragão no ar. Fusa Vacaarlos da ar. Que abominação é essa? O dragão não conseguia entender que tipo de criatura ele acabou de ver.
mas certamente sentiu a essência dracônica dela. Como o dragão e o titã Dédrico se enfrentaram, o resultado foi o triunfo do dragão, mas Shikyu ainda teve vantagem da surpresa, pois ele continuou mordendo o pescoço do dragão e tentando bater suas asas para atrapalhar o voo do dragão. Por alguns segundos, ele teve sucesso e era tudo o que João precisava. Golpear João correu no ar e com um golpe limpo, decapitou Elmer antes que ele pudesse gritar. Jor, Oifas Rotizei. Mortal, você me ofende. O dragão sentiu-se insultado por sua missão ser bagunçada daquela forma. Ele rapidamente descartou o corpo de Elmer e com suas duas pernas, ele literalmente segurou Shikyu pelo peito e o rasgou em dois pedaços. Yotorushu. Porra! João viu o incrível poder do dragão quando a besta se virou para ele. Ele instantaneamente chamou Orgulho e lançou uma proteção quando o sopro do dragão veio atrás dele. A pressão da respiração explodiu João quando ele pousou no vale como um meteoro. O mundo foi totalmente silenciado com a manobra que acabou de acontecer. Desde o momento em que o dragão pousou até o momento em que cuspiu fogo em João, foram 7 segundos. Prepare-se para recuar. Esta não é uma luta com a qual podemos lidar. João Hadi comandou time 0, pois este não é mais um campo de batalha para mortais. Enquanto isso, quem correu para apoiar João foi Delphine. Você está bem? Ela correu para onde ele pousou e o viu se levantando enquanto segurava as costas. Eu pareço. Oh, é você. João não gostava de ficar perto de Delphine e cuspia a sujeira que entrava em sua boca. Tani João. Eu acho que é hora de você chamar o Dragonborn. Ela disse com uma cara animada por algum motivo. O que? O Dragonborn? Oh, você está certo. João se levantou massageando sua bunda e olhou para cima para ver o dragão voando em atitude baixa e com o objetivo de iniciar um segundo ataque. Esse lagarto idiota. João ficou irritado quando um desejo o levou de dentro para subir e derrotar aquele dragão até a submissão. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, alguém o chamou. João. A voz era absolutamente familiar para João e ele imediatamente se virou. O que te trouxe aqui? Longe na foz do vale, um jovem enorme estava ao lado de João Hadi. Ele acenou para João com algo grande. Era Ulfur. Pegar. Instantaneamente, o Ulfur lançou o grande objeto que estava segurando através do vale na direção de João, que se afastou e o deixou passar antes de pegá-lo do poço. O objeto estava vestido, mas com um único movimento, João rasgou o embrulho e, de repente, sentiu como se sua alma estivesse sendo sugada. Isso é. O choque total de João foi exibido em sua expressão muito. Ele engoliu a saliva quando o dragão no céu virou para pousar sobre ele. João apenas se virou e com uma expressão de extrema felicidade, lançou a arma forjada por Ulfur no dragão. Era uma arma de haste quase 2 cabeças mais alta que João. A haste era feita para se assemelhar a uma espinha e a lâmina era de um machado de aparência sombria. Do outro lado do machado havia uma ponta de martelo em forma de caveira e acima do martelo e do machado havia uma ponta de lança do comprimento de um braço. É claro que a arma não estava encantada, mas esqueça o maldito encantamento. Isso é um Daedric Ebonialberd. Com toda a força de João atrás da alabarda, o dragão sentiu a ameaça do ataque e resolveu se esquivar, mas a alabarda bateu em sua asa e não parou. Isso fez com que o voo do dragão fosse completamente perturbado e arrastado para o penhasco da montanha próxima, onde a ponta da lança da alabarda se cravou na montanha. O dragão foi enforcado impotente, incapaz de liberar sua asa com o risco de estragá-la completamente se tentar arrancá-la com força. Por outro lado, todos os outros foram totalmente levados pelo poder combinado da arma de João. Até o próprio João estava segurando seu coração acelerado. No entanto, Delphine agora estava olhando para João, que estava colocando um certo capacete na cabeça. Sabe? Eu tenho o nome perfeito para essa alabarda. João olhou para a arma pendurada no dragão em um penhasco e sorriu como uma criança que acaba de receber um presente de Natal. Penhasco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.